bom domingo para você e uma grande alegria poder estar aqui com você aqui nesse dia 28 de agosto, onde nós celebramos com alegria, é dia do Senhor, é dia de alegria, Ele está vivo, ressuscitado e nós podemos gritar aleluia. Um Deus verdadeiro que habita no meio de nós com sua palavra, Ele quer se revelar continuamente como um Deus de misericórdia, um Deus de amor que vai intervindo na nossa vida, na nossa história, querendo nos atrair para Ele. O profeta Isaías vai nos dizer, é o Deus que se deixa encontrar. E hoje nós o encontramos vivo nessa palavra que nos alimenta, nessa palavra que nos dá força para prosseguirmos juntos nos passos do Senhor. O Deus verdadeiro que passou pela cruz, por amor da sua vida, por amor da minha vida, para nos unirmos numa só igreja e celebrarmos o seu amor. Hoje é dia de Santa Missa, é dia que nós nos unimos no altar. E no altar do Senhor não existe preto, branco, pessoas com grandes títulos. Somos todos filhos desejosos de se alimentar do corpo do Senhor. Como ele disse, vocês precisam se alimentar de mim porque eu sou o pão da vida. E nós obedecemos e queremos nos alimentar dele, palavra feita carne, para vivermos sempre unidos a eles, permanecermos nele, nele que é Senhor. Nele que é a nossa vida, que é a nossa restauração. Convido você a pegar sua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, no versículo 1, depois nós pulamos para o versículo 7 até o versículo 14. Eu quero convidar você agora a pedir o Espírito Santo comigo, a dizer junto comigo, vem Espírito Criador, visita a minha vida, dá a minha sabedoria para que eu possa mergulhar nessa palavra, e que essa palavra se torne vida na minha vida, que ouvindo eu possa acolher, eu possa guardar, eu possa viver. Vem Espírito Santo de Deus, Tu que és o amor do coração do Pai e do Filho, Tu que és sinal de restauração, Tu és o Deus restaurador que entra na minha vida para me tornar homem novo, para me purificar de todo o pecado. Eu peço, vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre os meus irmãos que me assistem agora. Nós pedimos a Ti, a Tua força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observavam. Jesus notou que, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e o dono da casa que convidou os dois venha dizer, cede o lugar a ele. Então irás, cheio de vergonha, ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá, amigo, vem para um lugar melhor. Será uma honra para ti à vista de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado, quando ofereceres um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes podem te convidar por sua vez, e isto já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então serás feliz, pois estes não têm como te retribuir. Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria pegar um único termo, sem entrar numa exegese, numa hermenêutica mais profunda desse evangelho, a questão do último lugar. Como é difícil nós entendermos a questão do último lugar. Santo Agostinho, ele, quando começa o texto do livro das Confissões, ele começa com um grande louvor a Deus. É muito interessante que Santo Agostinho, ele começa a louvar a misericórdia de Deus,
E ele vai dizer que o que impede o homem de viver a graça do Senhor é o seu orgulho. E logo Tiago, no capítulo 4, versículo 6, a carta de Tiago vai dizer: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E ele cita esse texto. Se o homem continua buscando Deus, sabendo que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, o homem está sempre fadado ao fracasso. O homem continua buscando Deus e Deus vai resistindo o homem, porque o homem carrega em si, pelo pecado original, o orgulho. Mas Santo Agostinho vai dizer que um dos maiores culpados de nós continuarmos a buscar o Senhor é Ele mesmo. Deus é culpado de nós continuarmos a buscar a Ele, porque Ele nos fez para Ele. Nos fez para Ele, para a glória dEle. E o homem só encontra a felicidade verdadeira, a vida feliz, quando encontra o Senhor, o seu Criador, e nele é que está a paz. É no seu Criador que está a paz. O homem continua lutando para viver a humildade. A humildade é a porta que aciona a graça de Deus na nossa vida. Eu digo sempre para os seminaristas da nossa comunidade que uma das coisas que nós precisamos sempre estar atentos, que padre é aquele que tem que disputar o último lugar. E como é difícil viver isso. Aqueles que disputam o último lugar porque precisam ser servidores. Nós que estamos sempre à frente pregando, falando. Você que me escuta agora, que está pegando esse pequeno tempo para meditar nesse domingo, nós disputamos os últimos lugares para dar vida ao outro, para poder prestigiar o outro, para poder fazer com que o outro possa ser privilegiado, amado. Sabendo quem é você, escolhendo lá o último a se servir, escolhendo o último, não por mesquinhez, não por também um orgulho, eu vou ser o último, para que alguém saiba que eu sou humilde. Aí tem um grande orgulho. Não é isso que a palavra está dizendo para nós. Mas o último lugar para que Deus seja conhecido. Na alegria de poder escolher as coisas mais simples para gerar vida. Eu queria convidar você a compreender que o Evangelho falado, ele produz vida quando nós proclamamos ele, mas também produz muita vida o Evangelho que é revelado com os nossos atos, com a nossa própria vida. Que Deus nesse domingo te ilumine a celebrar com tua família, não só com palavras, mas com a própria vida. Escolhendo o último lugar e dando o melhor para o outro, porque a verdadeira vocação é para que outros possam ter vida. Que Deus possa abençoar o teu domingo. Nós nos encontramos na Santa Missa, celebrando com aquele que se dá no último lugar para que muitos possam viver. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe sempre. A caridade reúne em si todas as vocações, porque o amor é tudo, abraça tudo e todos, em todos os tempos e lugares. Em uma só palavra, o amor é eterno. Ajudar quem tanto precisa é uma grande ajuda para você. Ajude-nos a manter esta obra de amor. Torne-se um sócio da Misericórdia. Mais informações, cadastro@misericordia.com.br 11 3257 8805.